Começando mais um vídeo aqui no canal e mais um react aí dos raps de anime que vocês tanto gostam e tanto pedem pra mim trazer. Então hoje eu vou trazer de um anime que eu amo. Eu sou apaixonado pela obra de arte que é o anime Naruto. Sei que tem alguns pontos fracos como seus fillers, mas você pegando cada episódio canônico, cada episódio realmente que desenvolve a história, eu acho o Naruto, pra mim, top 3 fácil, melhores animes da história. Então quis trazer um rap sobre Naruto e quis trazer aqui o rap do Marquinho, um rap aí de 12 minutos, então provavelmente conta toda a história de Naruto e eu quero reagir junto com vocês a esse rap e vamos ver o que nós podemos extrair teologicamente falando de Naruto. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, você pode me ajudando deixando o like aqui nesse vídeo e o seu comentário, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Se você não me conhece, meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você também gosta da palavra de Deus, se você também gosta de ouvir sobre assuntos teológicos, então você pode se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui eu trago alguns reacts, mas também trago vídeos que é muito importante e onde a gente se aprofunda mais em Deus e na sua palavra. Desde já te agradeço e bora pro react. Opa, Marquinhos aqui. Tô passando pra avisar que dia 28 de junho, eu e o Aninho vamos fazer nosso primeiro show lá em São Paulo. Os ingressos são limitados e já estão todos aqui na descrição. Corre aí! Que harmonia bonita, né? Garoto sobre eles um demônio, sabe o pior, ele tem um sonho de um dia ser respeitado por todos. Esse é o conto de um ninja corajoso. Uau, que arte, que um trabalho muito bem feito de edição, uma harmonia ali com uma flauta linda, linda. Amei esse começo. Ali já fala, né, sobre o desejo do Naruto de ser um ninja respeitado por todos, né? Fala sobre como as pessoas veem ele, apenas um menino que carrega um demônio dentro dele. Isso é muito interessante porque quando a gente entende a obra de Naruto, o Naruto ele realmente carrega, né, a raposa ali de 9 caudas, um monstro, né, ele carrega um monstro dentro dele, só que as pessoas à sua volta que não tem um Abiju, né, que é o nome desses monstros de caudas, dentro de si, são também pessoas que muitas vezes são piores do que as pessoas que carregam esses monstros. Então eu entendo como o anime ele mostra que o monstro não está dentro de você. O monstro é a própria pessoa. O monstro são as pessoas que fazem coisas más. E às vezes, aplicando para a nossa vida, às vezes uma pessoa que não tem uma classe social tão alta, ou uma pessoa que é mais simples, ou uma pessoa que, por exemplo, mora na rua, essas pessoas são vistas pelas outras pessoas, pela sociedade, como monstros, né? São pessoas que realmente são excluídas da sociedade e trazendo, teologicamente falando, para aquilo que a Bíblia diz, todos nós somos um monstro. Todos nós carregamos o pecado dentro de nós. Então, independente da classe social, independente de quem você seja,
né? Independente do seu gênero, do seu status, você carrega o pecado dentro de você. E isso é muito interessante. Às vezes a gente olha para algumas pessoas como piores, mas a gente não entende que o mesmo pecado que aquela pessoa carrega dentro dela é o pecado que a gente carrega. E talvez ela peca em tal área, mas nós pecamos em outras áreas. Muitas vezes a gente não peca com as nossas mãos, mas a gente peca com o nosso coração e com a nossa mente. Só a gente sabe aquilo que passa na nossa mente de tão sujo e no nosso coração de tão impuro. Então é interessante que o anime demonstra isso, que pessoas veem o Naruto como um monstro, mas elas não enxergam os monstros que existem dentro delas também, porque são elas que estão excluindo um menino inocente ali da vila. Muito interessante. Vamos continuar aqui. Pra um ninja eu me tornar, um jutsu de clonagem eu preciso dominar. Se eu fazer não vou ter outra escolha além de me aceitar. Pergaminho proibido junto à falsa promessa, mas eu só fui usado como eu não pude perceber. Carrego o espírito de um monstro que te fez sofrer. Alguém como o Ibuki nunca que conseguir entender. Tira suas mãos imundas do meu sensei, ou eu acabo com você. Finalmente um ninja no time 7 aceito. Kakashi, Sensei, Sakura e Sasuke agora são meus companheiros. País das ondas fazendo escolta é nossa missão. Sou covarde pra provar isso, marco em minha mão. Demônio da neva oculta se revela. Um coração vazio criado para matar. Você sacrificou aquele que tanto te preza. Se esse é o jeito do mundo ninja, então mundo ninja eu vou mudar. E aqui o Naruto ele começa a enxergar, né, o mundo, como que o mundo realmente é. É como se você estivesse crescendo, você está passando da sua fase infantil para a sua fase adolescente, jovem, onde você começa a amadurecer. Claro que aqui no anime eles amadurecem mais cedo, exatamente por estar num contexto onde eles são ninjas, são preparados para lutar como ninjas. Então o Naruto, nesse processo de amadurecimento, ele vai percebendo o quão o mundo é cruel. Então ele tem um desejo é mudar esse mundo. Algumas pessoas tomam o caminho de perder a esperança com esse mundo, outras tomam o caminho de querer mudar esse mundo, né? E, biblicamente falando, a gente não pode perder a esperança, mas a gente também não pode colocar em nós esse fardo de mudar o mundo e entender que existe aquele que veio mudar o mundo, que é Jesus Cristo. Jesus ele veio para tirar da humanidade aquilo que faz a humanidade ser cruel, que é o pecado. Então Jesus ele veio para levar sobre si todos os nossos pecados. E hoje nós que somos cristãos, que reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós anunciamos esse reino que Jesus vai vir estabelecer com toda a sua plenitude. Nós anunciamos esse reino onde não vai existir mais maldade, onde não vai existir mais pecado. E a gente faz o convite para que outras pessoas também venham participar desse reino, né? E venha anunciar esse reino para as outras pessoas, para que assim você comece a anunciar que existe um mundo melhor. Esse mundo está em Cristo. Começando então um exame Chunin na floresta da morte. É diferente aqui. Lembra de ter dito que eu era um estorvo? Então tá machucado, moleque medroso. Tudo já cara muda de novo. Essa não, isso é beat muito bom. Juntos ao próximo passo. A cada teste eu me provo. Todos de olho em mim, pra todos vou provar. Isso é só mais um passo pro meu sonho eu alcançar. Ela deu o melhor de si e tu só menosprezar. Mexe, julga, eu vou te derrotar. A dor que me atormentar não vai doer mais. Um dia eu vou me tornar um sonhador é capaz. A vontade do fogo no meu olhar. Esse é meu jeito ninja. Naruto Uzumaki. Vai ser Hokage um dia. É muito mais importante você se esforçar, você lutar, você tentar ser melhor a cada dia, do que você fazer de tudo para ganhar e vencer, e muitas vezes fazendo coisas
que não são boas para tentar a vitória. Então é muito interessante essa mensagem, essa filosofia que o anime traz para nós, né? Em olhar aquilo que realmente tem valor, mesmo em um contexto que talvez vai totalmente contra aquilo que você sabe que é o certo, né? E a gente vive nesse contexto, a gente vive nessa sociedade onde os valores estão invertidos, mas nós sabemos o que é bom de verdade. Então que a gente busque essa bondade, mesmo que o mundo esteja ao contrário de nós. Então, se o mundo está ao contrário de nós, caminhando ao contrário daquilo que são valores de verdade, que a gente se coloque na contramão desse mundo e sempre anunciando o reino de Cristo. Eles ouviram, mas o destino não define você. Por ela que eu vou provar que o fracassado pode vencer. Você que faz seu destino, não ele que te faz. Vou mostrar pelo meu sonho do que eu sou capaz. De repente tudo aqui ficou vazio demais. Agora que um fracassado deixou o gênio para trás. Inflação, a areia veio atacar, mas eu não irei ficar parado aqui. Eu conheço toda a dor que você teve que sentir. Eu sei como é todos os olhares frios que não atingem. Minha missão é achar nova roca aqui. Falei que minha palavra iria cumprir. Em 3 dias vejo o que era o Sunny, eu aprendi. E vejam então o lendário Sunny. Quer saber a diferença dos nossos poderes? Pode crer que eu também quero saber. Já me cansei dessa sua arrogância, tá na hora de você me reconhecer. Sabia essas que na nossa infância eu só queria ser igualzinho a você. Uma troca de copos revela um lado amargo que eu nunca pude entender. Essas que abraçam seu lado ruim. Disse que isso não importa pra mim. A equipe agora foi reunida. Certo, eu prometo isso pra ti. Sakura alguma vez já voltei atrás com a minha palavra. Vou trazer ele de volta, tá? Nem que seja a última coisa que eu faça. Não precisa se preocupar, o traremos de volta em segurança. Nos games da folha, depositem as suas esperanças. Desculpa pausar aqui de novo. Eu queria falar já da parte do Gaara, mas eu esperei a música ter uma quebra de ritmo para pausar, porque eu acho melhor. E aí entra a parte do Sasuke, uma parte que muitas pessoas acabam não gostando, mas eu gosto muito. O Sasuke é o meu personagem favorito, vou causar uma polêmica aí, mas o Sasuke é o meu personagem favorito, e talvez em um react que eu faça do Sasuke, talvez eu venha dizer o porquê, mas né, é sobre o Naruto, então vamos falar sobre o Naruto. O Naruto, ele tem um olhar para as pessoas que as outras pessoas não enxergam. Então o Naruto ele é o primeiro a olhar para o Gaara e enxergar aquilo que as outras pessoas não enxergam. O Naruto se vê no Gaara, assim como o Naruto se vê muitas vezes no Sasuke. E é por isso que o Naruto ele consegue chegar até essas pessoas. Tem até a zoação, né, o discurso no Jutsu, mas existe um motivo. Porque muitas vezes naquele mundo ninguém chegou e parou para falar: não, Gaara, eu entendo porque você é assim. Entende? O Naruto é a primeira pessoa que chega e fala: não, eu entendo o porquê você é assim. Porque eu também sei o que é olhares frios a olhar para mim, como se eu fosse um monstro. E o Gaara era visto como um monstro, assim como o Naruto. Então, o Naruto, independente do quão a pessoa é ruim, ele tenta enxergar o motivo daquela pessoa agir daquela maneira. E muitas vezes é assim que nós deveríamos agir. Olhar o porquê aquela pessoa reage daquela forma. Por exemplo, se você é um jovem, você está na escola, tem sempre aquele aluno que faz mais bullying com os outros. Você já parou para pensar o porquê que ele é assim? Provavelmente porque ele tem um problema, ou familiar, ou de autoestima. É uma pessoa que faz bullying com os outros porque não quer que as suas feridas sejam expostas. Assim é a visão do Naruto quando ele olha para o Gaara, quando ele olha para o Sasuke, por exemplo. Ele vê o que às vezes nem o Gaara e nem o Sasuke vê neles mesmos. Então o Sasuke, ele salva o Naruto em alguns momentos. E o Naruto vai observando isso. O Sasuke lá na primeira missão ali com o Kakashi, o Sasuke oferece a comida dele para o Naruto, e é isso que faz eles serem aprovados pelo Kakashi. Porque era isso que o
Kakashi queria pessoas que trabalhassem em equipe. E mesmo o Sasuke tendo esse ar de arrogância, tendo o seu orgulho sim, mas nós sabemos o porquê disso, o Naruto não olha apenas para essa arrogância. O Naruto olha qual que são os motivos que fazem ele ser assim. Porque eu enxergo não apenas o Sasuke arrogante e orgulhoso, mas eu enxergo o Sasuke que é uma boa pessoa, o Sasuke que tentou me ajudar de alguma forma em algum momento. Como que esse Sasuke é o mesmo Sasuke que quer vingança? Como o Sasuke que é uma pessoa que trabalha em equipe, que salva os seus amigos, é o mesmo Sasuke que quer matar o seu irmão. Então o Naruto, ele demora um pouco mais para entender as motivações do Sasuke, mas, por exemplo, personagens como Gaara, ele entende porque ele se vê nessas pessoas. E ele tenta enxergar aquilo que tem de melhor nelas, mesmo aquilo que elas fazem de ruim. E que a gente possa levar esse ensinamento para a vida. Independente do que a pessoa seja. Que a gente possa olhar quais são os motivos para que aquela pessoa seja assim. Resgata Sasuke então e o trazer de volta tudo com nosso esquadrão contra os Jinjason. Quem vai vencer esse arco é muito bom. Quem é mais astuto e de um puro em sua luta, seguindo avançando. Sasuke me aguarda porque eu tô chegando. Antes eram tantos e agora só sobrei. Sasuke, até que enfim eu te alcancei. Se pergunta o porquê, claro que é por você. Tu é meu amigo, voltaremos juntos. Vai ser por bem ou mal, você tem que escolher. Seu moleque que nunca conseguiria me entender. Não importa como, de um jeito eu irei te trazer. Nem que eu precise quebrar cada pedaço de você. A dor que me atormenta não vai doer mais. Um dia eu vou me tornar o que o sonhador é capaz. A vontade do fogo no meu olhar, esse é meu jeito ninja. Naruto Uzumaki vai ser Hokage um dia. Após 2 anos treinando com Ero Sennin, volto bem mais forte Naruto agora. bem mais maduro. E eu sei que não sou mais uma criança. Olá, Konoha, estou de volta. E ao mesmo tempo que eu voltei, Katsuki voltou. Eles querem as bijus, por isso Gaara capturou da areia. Yeah, precisamos salvar e mostrar tudo que o time 7 prendeu. E depois de ganhar, o time atualizar com Sayamato, Sacriel. E na ponte vejo aquele que levou nome. Eu escuto tantas mentiras, isso me deixa possuído. 4 caras da pele descascada no macho. Aquela que eu amo tanto. Uma obsessão, procurando Sasuke Uchiha. Por que eu tô fazendo isso? São laços tu não entenderia. Eu olho pra cima, encontro quem eu procurava. Meu amigo tava ali, eu não pude fazer nada. Preciso treinar para o meu poder ir além. Contra a Katsuki vejo o Rasen Shuriken. O seu irmão então pra me aparecer. Eu me sinto mais protegido desde aquele dia. Sasuke no final cedeu, a vingança o corrompeu. Ele diz que eu não entendo, sempre foi só nada perdeu. Jiraiya é uma missão, ele não deixaria a velha Tsunade lutar sozinha. Então por que deixou? Olha só o que aconteceu. Meu mestre morreu. Muita coisa aqui para comentar, eu já comento sobre o Jiraiya, mas ali quando o Naruto ele perde o controle a encontrar ali o Kabuto e o Orochimaru ali na ponte, isso demonstra algo muito interessante, que é essa luta entre o seu lado ruim, que nós podemos chamar carne, e o lado bom, que é o espírito, né? Gálatas 5, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre essa luta incessante que existe entre carne e espírito. E aquilo que a gente alimentar mais, se a gente alimentar mais o espírito,
a gente vai falar mais pelo espírito, mas se a gente alimentar a carne, a gente vai frutificar obras da carne, que são tudo aquilo que a gente conhece como mal no mundo. E o Naruto, ele tem esse monstro dentro dele. Eu consigo ver que é essa luta entre carne e espírito. Ele precisa se controlar, mas em alguns momentos e em certas situações ele perde o controle, assim como nós. A gente perdemos o controle. Muitas vezes a gente alimenta mais a carne, deixa o inimigo falar em nossos ouvidos, deixa as situações acabar nos impactando, onde muitas vezes a gente machuca pessoas que a gente ama por causa que a gente deixou a carne falar mais alto. Assim como o Naruto machuca a Sakura naquele momento, né? Porque a gente machuca o nosso cônjuge, a gente machuca os nossos pais, a gente machuca pessoas que a gente ama com palavras, a gente acaba xingando pessoas, a gente acaba fazendo coisas que acabam afetando pessoas, porque o pecado é isso. O pecado é não um mal para mim somente, é um mal para mim, mas o pecado é um mal para o meu próximo. É por isso que o mal é maldade, é por isso que o pecado é maldade e crueldade. Porque o pecado não faz mal só para mim, o pecado faz mal para o outro. Eu beber uma bebida alcoólica e se embriagar e depois dirigir o meu carro, isso não faz só mal para mim. Não é só porque eu vou ter uma ressaca no outro dia, ou que eu posso bater o meu carro e morrer. Não, isso faz mal para outras pessoas também, porque eu posso tirar a vida de outras pessoas por eu estar dirigindo embriagado. Eu posso perder a minha vida e deixar pessoas que me amam aqui sofrendo com a perda que elas tiveram. Então não é uma crueldade só para mim, é uma crueldade para o próximo. Eu escolher viver no pecado, eu acabo machucando outras pessoas. Então isso me lembra, né? Essa luta no Naruto em controlar a Kyuubi e tentar se manter são, me lembra muito essa luta entre espírito e carne. Aqui com o Jiraiya, né? Tipo assim, acho que a parte mais impactante do anime, a perda mais impactante do anime, o Jiraiya que sempre esteve ali com o Naruto. E o que eu quero dizer aqui é que nesse momento o Naruto começa a entender um pouco melhor o Sasuke. Porque o Naruto, mesmo estando sozinho, o Sasuke acabou perdendo pessoas. O Sasuke sabia o que era ter uma família, o Naruto não. Claro que é triste a história do Naruto, e claro que ele tem vazios dentro dele por causa dessa falta dessa família. Mas o Sasuke, ele tem um trauma muito maior porque ele perdeu a sua família e foi a pessoa que ele mais amava, que era seu irmão, o motivador disso. Então, o Naruto, quando ele perde uma pessoa que ele amava muito, ele começa a entender um pouco melhor aquilo que o Sasuke sentia. E é nesse momento que o Naruto ele começa a entender o porquê o Sasuke tinha os seus motivos. É por isso que todo mundo vai contra o Sasuke, quer que o Sasuke seja preso, que o Sasuke seja morto. E o Naruto é o único que vai contra. Até a Sakura desistiu do Sasuke, mas o Naruto nunca desistiu dele. Porque nesse momento ele entendeu o seu amigo. Porque ele perdeu alguém que ele amava. E não é só ele entendeu a perda. Ele entendeu o que era odiar a pessoa que motivou a sua perda. Porque o Naruto vem para lutar contra o Pain com ódio. E é muito difícil para ele perdoar o Nagato. E assim, nesse momento, ele entende a dor e o trauma que o Sasuke tinha. É por isso que eu não sou igual às outras pessoas. Eu não acho que o Naruto estava correndo atrás do Sasuke, não. Eu acho que o Naruto, ele nunca deixou de acreditar. E nunca desistiu do Sasuke. Primeiro, por causa dos seus laços, da sua amizade, porque ele enxergava algo que as pessoas não enxergavam no Sasuke. E depois, principalmente, porque ele entendeu mais profundamente aquilo que o Sasuke sentia. Informação nenhuma é original. Preciso treinar, meu mestre será vingar.
vingado. Vingança. Que lindo. Onde da vila, da folha eu acho que erramos. Não, essa é a vila. Melhor arco então do foi anime. isso tudo o que restou. Esse caminho dado só com golpe caiu. Mas talvez eu não seja tão páreo assim. Mas pra me defender um certo alguém surgiu. E os seus sentimentos eu nunca percebi. Disse que me amava e por isso está me defendendo. Ei, não faça isso que pensa estar fazendo. O macho me domina, a raposa aparecendo. Eu mesmo estou me reconhecendo. Já era um trabalhiço com 4 caudas, agora são 6 estrutura formada. Conforme isso passa o ódio aumenta. Quase completo, cheguei na 8ª. Então afinal sou filho do Yondai. Cê não faz ideia do que eu passei. Mas entendi o quanto ele me amava. Foi pela vila, por ela eu lutarei. Às vezes para vencer não é preciso lutar. Esse não é o caminho que tu tanto quis trilhar. É difícil lidar, mas ainda pode nos salvar. Aquele menino sozinho salva a vila inteira. Aquele menino sozinho é reconhecido na aldeia. Aquele menino sozinho aos gritos recebido. Aquele menino sozinho não tá mais sozinho. Mas precisa achar um amigo. Sakura, porque está mentindo. Ei, Kurama, eu te entendo. Cê esteve comigo. A guerra começa sem tempo pra isso. Sei que meu pai e a mãe comigo estão vivos. Dominei a raposa, sangue e sacrifícios. Veja de novo o time 7. Tem um ninja mais forte, ele vai sentir na pele. Tsukuyomi infinito pra poder vencer isso. O meu poder eleva um sábio dos 6 caminhos. Aquele garoto tão só não tá sozinho agora. Mas preciso ainda trazer alguém de volta. Na vila da folha, demônio, raposa, Provavelmente aqui o final vai ser Naruto e Sasuke, mas eu preciso comentar algo antes. O Naruto ele não vence quando ele derrota o Pen, quando ele derrota o Nagato. O Naruto vence quando ele escolhe entender o Nagato e sua história. Mesmo que existe essa zoação do jutsu, o discurso do jutsu, né? Essa é a essência do Naruto. Ali o Marquinhos ele traz muito bem. Naruto quer se vingar. E ele chega num grau de ódio, de raiva, que ele perde o controle. Né? Ele só volta ação porque tem ali o jutsu do pai, né? O poder do roteiro. Né? Ele volta ação porque ele encontra o Minato ali. Mas o Naruto estava deixando ser levado para o ódio. E a pergunta é, se o Naruto apenas vence o Pen, vai e mata o Nagato, será que todo o resto, como seria? Porque o Naruto, entendendo o Nagato, ele leva ele a entender, por exemplo, o Obito, que acaba matando seu amigo Neji. E o Obito é muito importante para que eles derrotassem a Kaguya, né? Esse arco que eu também não gosto muito, mas né, só trazendo ali o peso da história. Se o Naruto não perdoa o Nagato, ele não perdoa o Obito, ele não perdoa o Sasuke, e o anime não fazia sentido, e o mundo
ali do Naruto, acabaria. Porque o Obito foi uma figura muito importante para lá resgatar o Sasuke do mundo que a Kaguya levou, depois para dar o Sharingan pro Kakashi. Tudo isso influenciou para que eles derrotassem ali a Kaguya e salvassem o mundo. Sem ele perdoar o Nagato, ele não perdoa o Obito. Ele não perdoa o Sasuke. Então nada disso aconteceu, o mundo ia acabar. O plano do Madara ia dar certo, aí o plano do Zetsu lá ia dar certo, da Kaguya ia dar certo, o mundo ia acabar. Veja como que algo influencia. E ali, quando o Naruto ele é respeitado por todos, o grande sonho dele, além de ser Hokage, era ser respeitado por todos. E ele queria ser Hokage para ser respeitado por todos, mas ele consegue o seu sonho antes. Ele consegue ser respeitado por todos, mesmo não sendo Hokage. E aí, ele entende. Eu sou respeitado por todos. Mas o que é ser Hokage? Será que ser Hokage é isso? E aí ele começa a ter essa reflexão. E ele, mesmo sendo respeitado por todos, para ele não estava o bastante. Ele não queria apenas ser Hokage para que ele fosse respeitado. Agora ele queria ser Hokage para que histórias como do Sasuke, como do Madara, como do Obito não acontecesse mais. E é onde o Naruto ele chega nesse arco final contra o Sasuke e ele diz: eu quero ser um Hokage diferente daquilo que você conhece. Porque o Sasuke não estava errado na sua visão também. Você pode gostar do Sasuke ou não, mas você entende que o Sasuke não estava errado. Tudo é motivado pela culpa da má administração, da má política das vilas. O Sasuke ele tinha razão. Em certo ponto, queria de alguma forma, de uma forma errada. Já o Naruto, ele traz, eu tenho uma forma diferente. Uma forma diferente. Eu vejo o mundo agora de uma forma diferente. Eu já sou respeitado por todos. Eu não quero ser Hokage apenas para ser respeitado. Não é mais por um motivo egoísta. E isso fala muito com a gente. O que você quer ser da vida? É por um motivo egoísta, mesquinho seu? Por exemplo, tem muita gente que estuda para ser médico, tem muita gente que estuda para ser engenheiro, tem muita gente que estuda essas profissões que são profissões importantíssimas dentro da nossa sociedade. Tem muita gente que quer ser teólogo, quer ser pastor, pregador. Dependente da sua área, do seu sonho, você quer ser por quê? Por um motivo egoísta que existe dentro de você, assim como era o motivo do Naruto, ser respeitado por todos. Ou será que agora você mudou sua visão, assim como o Naruto mudou? Não é para ser respeitado, é para ajudar as outras pessoas. É para que o mundo seja melhor. Independente da área que você seja. Se você estuda para ser médico, não é porque você vai ganhar muito sendo médico, mas sim porque você sendo médico vai ajudar outras pessoas. Você ser engenheiro não é para você ganhar muito sendo engenheiro, mas porque você vai fazer um bem para a humanidade. Você sendo teólogo, pastor, porque você vai fazer bem para outras pessoas. Essa deve ser a nossa visão de vida. É olhar para as outras pessoas. Mas o mundo é cruel, as pessoas são cruéis. São. Mas você, mesmo sendo cruel, mesmo sendo inimigo de Deus, foi Ele que se fez homem para morrer no meu e no seu lugar. Ainda quando nós éramos pecadores. E é por isso que nós temos que tomar o exemplo de Jesus Cristo e anunciar o reino dele para essas pessoas que são pecadores como nós. A diferença é que nós entendemos o nosso pecado e que elas possam entender o pecado delas através do Evangelho, através daquilo que Cristo fez por ela naquela cruz. Mas vamos terminar aqui a música. Eu não sei o que é desistir, então por que desistir de ti? Nem que eu precise te quebrar. Eu amo esse ar. Amo. Nós vencemos uma deusa e agora estamos não com esse. Isso. No final você Hokage, é por isso que eu vi. Porque eu fui atrás de ti, pensei que tivesse entendido. É porque você é meu amigo.
Que música, hein? Que música, muito boa, muito boa. Trazendo os pontos mais cruciais da história de Naruto. E esse solinho na guitarra, maravilhoso. E aqui tá. Espero que você gostou das aplicações que eu fiz aqui com essa música. Parabéns ao Marquinhos. Vai lá ver a música no canal dele, deixa o like e ajude também esse canal. Diz aí o que eu posso reagir. Lembrando, coisas que dá para extrair para a nossa vida, que dê para fazer um conteúdo teológico, porque não adianta eu ver aqui raps muito bons, muito legais, mas que não dá para mim fazer aplicações para a nossa vida através da teologia. Agradeço você que chegou até esse vídeo e até a próxima.